Como vão vocês, inscritos neste canal da Primeira Igreja Batista aqui na cidade de Ilhéus? Você que está também vendo este vídeo e não é inscrito, pode se inscrever, ativar o sininho e liberar para receber todas as informações. Nós estamos numa série de pequenos vídeos a respeito do livro de Eclesiastes. Estamos no capítulo 2 de Eclesiastes. Salomão está refletindo sobre a vida e nós estamos refletindo junto com Salomão. Ele traz aqui terríveis questões que nós no nosso dia a dia também temos. E Salomão está aqui agora refletindo no capítulo 2 sobre as suas dificuldades, sobre os seus conceitos, sobre a morte, sobre a vida, sobre a sepultura. Ele vai trazer uma série de discussões sobre esses temas em todo o livro de Eclesiastes. Mas ele já começa dizendo no verso 1 do capítulo 2 o seguinte: e disse a mim mesmo, ele está se dizendo, vem, experimenta a alegria, desfruta o prazer, mas isso também era ilusão, ou talvez na sua versão, vaidade. Vaidade e ilusão são sinônimos, isso é algo para a gente atentar. Concluir que o riso é loucura e que a alegria de nada vale. Ele vai mudar um pouquinho esta ideia, apesar dele falar lá na frente a respeito da sepultura. E ele diz então, aqui no verso 3, resolvi no íntimo entregar o corpo aos efeitos do vinho, a deixar-me levar pela insensatez, sem deixar de me guiar pela sabedoria. Talvez o que ele esteja chamando de alegria seja exatamente essas irresponsabilidades e a insensatez da vida. E ele diz, eu queria saber o que vale a pena fazer debaixo do céu nos poucos dias da vida humana, na vida fugaz, na vida passageira que Deus nos dá. É uma visão egoísta de Salomão. Ele vai continuar com esta ideia bem egoísta, bem própria. Ele começa no versículo 4, falando de coisas dele mesmo, e até no verso 7, e aí no verso 7 ele diz, comprei escravos e escravas, tive escravos que nasceram em minha casa, também tive mais gado e rebanhos do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Também acumulei prata e ouro, tesouros dos reis e das províncias, escolhi cantores e cantoras e desfrutei das delícias dos homens, mulheres em grande número. Ou seja, Salomão vivia uma farra total, uma insensatez, queria que a sua carne sentisse prazer e não refletia. E agora chegou o tempo dele refletir sobre a sua vida, e ele então escreve sobre esta reflexão aqui no livro de Eclesiastes. Ele vai começar a compreender que isso não vale a pena, que tudo isso é ilusão, que tudo isso é correr atrás do vento. Já no verso 10 ele diz, não me neguei nada que os meus olhos desejaram, nem privei o coração de alegria alguma. Vejam que a alegria para ele é essa insensatez da vida, pois me alegrei em todo o meu trabalho, e foi essa a minha recompensa por todo o meu esforço. Aí no verso 11 ele vai compreender melhor e dizer, mas quando pensei em tudo que as minhas mãos haviam feito e em todo o esforço que empenhei no que realizei, percebi que tudo era ilusão, era vaidade, era correr atrás do vento. Foi tudo como perseguir o vento. Não há nenhum proveito em tudo que se faz debaixo do sol. Salomão estava cheio de pessimismo. Salomão estava numa situação de profunda depressão. Sentia dificuldade de ver a beleza da vida. E aí eu me lembro de Louis Armstrong, quando ele dá uma entrevista e diz, me perguntam, quando eu digo que mundo maravilhoso, me perguntam, você não está vendo as coisas que acontecem? As doenças, as dificuldades. E ele diz que está olhando o mundo por um ângulo diferente. Salomão precisava olhar o mundo por um ângulo diferente. No verso 12 ele diz, então passei a examinar a sabedoria, a insensatez e a tolice. Aliás, todos nós precisamos fazer isso.
examinar a sabedoria, examinar a insensatez e a tolice. O que fará o homem que suceder ao rei? Somente o que já foi feito, ele diz. Está cheio de vaidade. Então vi que a sabedoria é melhor do que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. Se nós verificarmos o capítulo 8 e 9 do livro de Provérbios, vamos ver Salomão falando na figura de duas mulheres sobre a sabedoria e a tolice. E ele fala de maneira linda sobre a sabedoria vinda de Deus. E é essa sabedoria que nós precisamos aprender e viver. No verso 14 ele diz: os olhos do sábio o dirigem, mas o tolo anda na escuridão. Porém percebi que o destino de ambos é o mesmo. Salomão não se conforma em ter o mesmo destino do tolo, achando-se ele sábio, apesar de mostrar que tem vivido de maneira insensata, que tem vivido na insensatez. O verso 15: por isso pensei, o que acontece ao tolo também acontecerá a mim, porque então busquei tanto a sabedoria. Então eu disse a mim mesmo, isso também é absurdo. Ele não admitia, ele queria status, ele queria posição, e ele queria uma posição tão grande que ele não admitia. Ele tinha uma vaidade tão grande que ele não admitia ir para o mesmo local, e esse local que ele está dizendo aqui é sepultura. Depois da morte, para a sepultura, assim como vai o tolo, também vai o sábio. Ele achava isso um absurdo e completa no verso 16. Nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Veja como ele quer, na verdade, status, como ele quer lembrança, como ele quer que todos falem dele, não sabendo ele que esses textos o fariam conhecidos para muito tempo, talvez não para a eternidade, mas por muito tempo, quando ele é perpetuado aqui nas palavras escritas na Bíblia. E aí ele continua: pois tudo será esquecido nos dias futuros, assim como morre o sábio, morrerá também o tolo. Por isso detestei a vida, pois tudo que se faz debaixo do sol é cansativo para mim, tudo é ilusão, é perseguir o vento. Como é que você tem vivido? Será que você tem pensado que o seu nome, a sua vida, a sua maneira de ser precisa ser exaltada em detrimento das outras pessoas? Porque você se considera sábio e os outros tolos. Será que você se considera maior do que os outros, quando na verdade Paulo nos ensina, escrevendo aos Filipenses, que deveríamos considerar o outro melhores do que a nós mesmos? O verso 18 ele diz assim: também detestei todas essas coisas que me havia esforçado para fazer debaixo do sol, visto que tenho de deixá-las ao que me suceder. A isso não, Salomão não admitia ter trabalhado tanto para deixar para os outros aquilo que era louro do seu trabalho, aquilo que era lucro da sua sabedoria, aquilo que era lucro da sua vida, das suas forças. Ele não entendia graça. Salomão não entendia como era bom ser misericordioso e gracioso, e é por isso que ele está lutando contra si mesmo. No verso 19: e quem sabe se ele será sábio ou tolo? Aquele que iria sucedê-lo como rei, quem sabe se ele será sábio ou tolo? No entanto, ele se apoderará de tudo o que fiz com tanto esforço, e de tudo o que realizei com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também é absurdo. Salomão não conseguia compreender que ele não era o primeiro na sucessão e herdou graciosamente o trono, que não era ele que deveria assumir o reino de Israel, que tinha alguém que estava à sua frente, mais de um irmão, tanto que isso trouxe alguma revolta. E ele não compreende que de maneira maravilhosa e graciosa Deus o concedeu ser rei de Israel, e agora está sentindo dificuldade de que outros recebam de graça aquilo que ele também recebeu de graça, apenas porque ele desenvolveu este trabalho provavelmente melhor do que aquele a quem ele sucedeu. O verso 20 diz: por isso entreguei o coração ao desespero. É só o que traz aqueles que vivem para o status, vivem para ter, vivem para possuir coisas, aqueles que coisificam
que coisificam pessoas e que divinizam as coisas, aqueles que idolatram o status, aqueles que idolatram o dinheiro, aqueles que idolatram posse, vão entrar no mesmo desespero que Salomão. Ele diz: por isso entreguei o coração ao desespero, por causa de todo o trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol. Para ele era inadmissível entregar a outros. Ele fala algo interessante no verso 21. Porque o homem faz seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas depois terá que deixar tudo, terá que deixar todo o fruto do seu trabalho como herança para outro que não trabalhou por aquilo. Isso também é absurdo e uma grande injustiça. Quando nós olhamos para o outro, nós pensamos assim. Quando olhamos para nós, queremos herdar tudo, mesmo que nós não tenhamos feito absolutamente nada. São sonhos da vida dos homens herdar, mas não é o sonho da vida de homem algum entregar aquilo que fez. E já dizia um sábio que ninguém leva para a sepultura nenhum dos bens dessa terra. O verso 23 diz: durante todos os seus dias, seu trabalho é dor e frustração. O seu coração não descansa nem de dia nem de noite. Isto também é absurdo. E de fato é um absurdo viver frustração do trabalho sem descansar de dia e de noite. Ele fala algo muito correto. O 24 ele diz assim: não há nada melhor para o homem do que comer e beber e permitir-se ter prazer no seu trabalho. Vê que isso também vem da mão de Deus. Não precisa ficar se destruindo a vida e o tempo só trabalhando. Precisa sim desfrutar do seu trabalho, e ele então começa a ter uma clareza e reconhece: isto vem da mão de Deus. O prazer de todas as coisas que esse trabalho trouxe, isso vem da mão de Deus. E aí no 25 ele diz: e quem pode desfrutar da comida e da vida sem ele? Quem é que pode desfrutar de qualquer coisa sem Deus? E no verso 26, de maneira maravilhosa, ele conclui: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade ao homem que lhe agrada, mas ao pecador ele dá o trabalho de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem agrada a Deus. Isso também é ilusão e perseguir o vento. Ele mata aqui a charada de todo o capítulo. Ele diz: olha, se eu estou triste e trabalhando e vou deixar para alguém, eu devo estar deixando para alguém que vem e que vive pelas mãos de Deus. Então é melhor viver, curtir, se alegrar com todo o trabalho, porque esta felicidade vem de Deus, é dom de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida. Não se apegue às coisas desta terra. Tenha equilíbrio entre o trabalho, o descanso e o prazer. E compreenda que de fato é bom deixar coisas para os outros de maneira graciosa, mas que tudo que temos, somos, vivemos, e toda a felicidade desta vida é advinda da mão de Deus. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.